Nesses próximos slides, apresentaremos alguns resultados experimentais de coeficiente de arraste para outras geometrias além da esfera. Em alguns casos, a curva para a esfera vai ser apresentada também para efeito de comparação. Então, aqui temos coeficiente de arraste em função do número de Reynolds, mais uma vez. Isso aqui é a representação da lei de Stokes para a esfera, a curva para a esfera que já vimos anteriormente, e aqui para algumas outras geometrias, para um elipsoide, dependendo da relação da altura e diâmetro dele em relação à direção do escoamento do fluido, os valores são diferentes. Aqui para um disco com essa configuração. Aqui são apresentados coeficientes de arraste em função de Reynolds para um cilindro, para algumas barras com geometria alongada também, aqui para cilindros infinitos com seção quadrada, mudando a orientação do cilindro em relação à direção do escoamento, para uma placa plana com orientação perpendicular à direção do escoamento, e para um cilindro achatado, para um cilindro elíptico, como apresentado aqui. Aqui mais alguns exemplos de coeficiente de arraste, para valores de Reynolds de 10 a 5, para o caso de um cubo, mudando a orientação do cubo, a gente vê que o coeficiente de arraste cai em torno de 20%, para um cone, para um disco, para uma semicircunferência, que muda em função da orientação dela. Então, esses valores foram todos tirados de alguns outros livros de fenômenos de transporte, mas a título de curiosidade e de exemplificação de como que a orientação do corpo em relação à direção do escoamento interfere no coeficiente de arraste. Temos mais alguns exemplos aqui para um paraquedas. No caso do paraquedas, a gente deseja que o coeficiente de arraste seja alto para reduzir a velocidade do paraquedista na hora que ele atinge o solo. Aqui placas retangulares com diferentes relações de largura e altura. Um cilindro agora com a face circular voltada para a direção do escoamento. E elipsoides também em diferentes proporções, tanto para laminar quanto para o regime altamente turbulento. Notem que todas as figuras que nós apresentamos anteriormente, elas não mostravam o efeito da rugosidade. Na realidade, a rugosidade, o efeito delas no coeficiente de arraste só se manifesta em números de Reynolds bem elevados. Essa figura aqui é mais uma curiosidade, ela não tem muita relação com engenharia metalúrgica, mas ela mostra o coeficiente de arraste em função do Reynolds, já na faixa de números de Reynolds bem elevados, superiores a 40.000. E aqui a curva que nós já vimos anteriormente, para uma esfera com rugosidade igual a zero, para uma esfera lisa, onde a gente vê o comportamento aqui da curva. E vocês observem que aqui nós temos várias outras curvas com valores de rugosidade diferentes. Até o número de Reynolds em torno de 40.000, essas curvas são todas semelhantes à da curva para a esfera lisa, o que significa que a rugosidade não tem efeito. Mas para números de Reynolds mais altos, a rugosidade interfere, ela vai interferir muito no fenômeno de separação da camada limite, e aqui tem em destaque a bolinha de golfe. A gente constata que para uma bola de golfe, com o valor de rugosidade associado a ela, o comportamento muda e nós começamos a ter coeficiente de arraste mais baixos. O comentário aqui do texto diz que uma bola de golfe bem rebatida leva a números de Reynolds da ordem de 10 a 5, portanto, nessa faixa que está aqui. E aí o que a gente constata é que nessa faixa de Reynolds, a bolinha tendo aquelas reentrâncias como ela apresenta, ela vai gerar um coeficiente de arraste bem mais baixo, e isso significa dizer que com a mesma força com que ela é batida, ela tendo um coeficiente de arraste menor, ela vai alcançar uma distância maior. Que é exatamente isso que se deseja numa bolinha de golfe, que você com menos força consiga fazer ela alcançar distâncias mais elevadas. Não tem sentido fazer isso para bolinhas de ping-pong, por exemplo, ou de tênis de mesa, como os praticantes preferem, porque neste caso o Reynolds é inferior a 40.000, e aí tanto faz a superfície ser lisa ou irregular. Na realidade, numa bolinha de ping-pong, colocar irregularidades tornaria até mais difícil se prever a trajetória que ela seguiria. Então, são normalmente lisas, porque a rugosidade nessa faixa de Reynolds não tem muita relevância. Uma outra situação onde o coeficiente de arraste é relevante é no projeto de veículos. Aqui nós temos coeficiente de arraste em função do ano de projeto de construção dos veículos, onde a gente observa que ao longo das várias décadas,
os projetos dos automóveis foram mudando de tal forma a conseguir valores de coeficiente de arraste cada vez menores. Coeficiente de arraste menor para os veículos significa que eles vão alcançar maiores velocidades, com menores consumos de combustível, né, e propiciar um desempenho melhor das máquinas, com menos emissões e tudo mais. Essa situação é um pouco diferente no caso de Fórmula 1, porque se baixarmos demais o coeficiente de arraste nos carros de Fórmula 1, corremos o risco dos carros começarem a voar. Então lá os valores de coeficiente de arraste são um pouco mais elevados, porque tem essa preocupação também com a dificuldade de controle de dirigibilidade do automóvel em altas velocidades. Um outro tipo de sistema de grande relevância para nós metalurgistas e para os engenheiros químicos também é o escoamento em leitos de partículas. Inicialmente eu definirei alguns parâmetros relevantes no estudo de leitos e posteriormente nós procuraremos cumprir o objetivo que foi traçado de propor equações para a estimativa da queda de pressão em leitos em função das características do fluido que está escoando e também das características do leito. Inicialmente, então, veremos formas que são usualmente utilizadas para a caracterização dos leitos de partículas. Um dos conceitos importantes em leitos é o que a gente chama de fração de vazios. Aqui eu fiz uma ilustração esquemática de um leito de partículas. Na realidade, nos sistemas metalúrgicos, altos fornos, leitos de sinterização, de pelotização, de calcinação, o número de partículas é extremamente elevado. Eu fiz um desenho aqui com poucas partículas só para ilustração do conceito. Então as partículas aqui são desenhadas com colorações avermelhadas e os vazios entre as partículas são coloridos aqui de azul. Então a gente pode dizer que o volume do leito é composto pelas partículas e o volume dos vazios. Uma expressão matemática para retratar isso é essa: o volume do leito é igual ao volume das partículas mais o volume dos vazios. Nós podemos dividir a equação dos dois lados pelo volume do leito e aparecer aqui o conceito de fração de vazio, que é o volume dos vazios dividido pelo volume do leito. Esse parâmetro é normalmente designado pela letra grega epsilon. Não confundir com a rugosidade que apareceu nos tratamentos anteriores. Então, a fração de vazio é um número entre 0 e 1, que representa, então, o volume dos vazios dividido pelo volume total do leito. Há uma série de parâmetros que definem essa fração de vazio e, como nós constataremos, ele tem uma importância extremamente elevada no cálculo, né, no valor da queda de pressão que um fluido sofre ao atravessar um leito de partículas. Um outro parâmetro importante na caracterização de leitos é a sua área superficial. A definição usual é essa que está apresentada aqui, eu estou designando pela letra minúscula A, é a área superficial das partículas dividido pelo volume do leito. Nós podemos fazer um algebrismo dividindo e multiplicando essa expressão pelo volume das partículas. Então, ficaríamos a área superficial das partículas por volume das partículas, que é uma característica específica da geometria das partículas, multiplicado pelo volume das partículas dividido pelo volume do leito, que é uma característica do leito. Inicialmente, nós assumiremos que as partículas são esféricas, e aí essa relação de área superficial dividido pelo volume das partículas é equivalente a 6 sobre D, que a área superficial é πd ao quadrado, o volume πd ao cubo sobre 6. Então, assumindo partículas com dimensões uniformes, todas elas com o mesmo diâmetro, a relação de área superficial das partículas pelo seu volume é equivalente a 6 sobre o diâmetro das partículas. Então, inicialmente, nós podemos agora dizer que, como o volume das partículas sobre o volume do leito corresponde a 1 menos epsilon, nós podemos dizer que a área superficial é equivalente, quando o leito é de partículas esféricas com o mesmo diâmetro, igual a 6 sobre D, que multiplica 1 menos epsilon. A questão é que, na maioria das situações práticas de engenharia, nós não lidamos com partículas esféricas. Talvez as pelotas de minério de ferro se aproximem muito dessa condição, mas o restante, minério de ferro, granulado, sinter, partículas de calcário, todas elas têm geometrias muito diferentes da esfera, e aí nós, para contabilizar esse efeito de mudança na geometria, nós vamos introduzir um parâmetro chamado esfericidade. Essa figura ela vai nos servir para definir esfericidade.
Então, nós temos aqui uma partícula com uma geometria qualquer, com um volume V. Nós vamos imaginar uma esfera que apresente o mesmo volume dessa partícula. Então, digamos que essa partícula tem um volume de 2 centímetros cúbicos. Nós vamos imaginar uma esfera com um volume de 2 centímetros cúbicos, ou seja, que tem o mesmo volume da partícula, e a esfericidade, definida aqui por φ, é a relação entre a área da esfera dividido pela área da partícula, ambas com o mesmo volume. É importante destacar, isso aí talvez seja um conceito que vocês já estejam familiarizados, que a esfera, a geometria esférica, é o formato que nós temos que apresenta menor área superficial por unidade de volume. Significa dizer, então, que a esfericidade é sempre um número menor do que 1. Ele vai ser igual a 1 para a esfera, e qualquer outra geometria ele vai ser inferior a 1. Quando nós temos geometrias muito irregulares, pode ser muito difícil determinar esse valor de esfericidade. Pode ser que seja necessário utilizar aparelhos como o rugosímetro, por exemplo, que determina essa área superficial. Uma forma alternativa de avaliar a esfericidade, não de defini-la, a definição dela é essa que está apresentada aqui, mas uma forma simples de determiná-la e aproximada foi proposta em uma dissertação que foi localizada, que eu localizei alguns anos atrás, da Unicamp, onde foi determinado valores de esfericidade de partículas de areia usadas em fundição. O próximo slide vai ilustrar a forma prática que eles propuseram para a determinação dessa esfericidade. Lembre que isso aqui não é uma definição da esfericidade, é simplesmente uma maneira aproximada de estimá-la. Então aqui nós temos algumas figuras de grãos de areia examinados ao microscópio, e aí o autor lá dessa dissertação constatou que a gente pode aproximar o valor da esfericidade das partículas, desde que elas tenham aproximadamente as mesmas dimensões nas 3 direções, é pegar o diâmetro da circunferência inscrita, que aqui no caso seria essa circunferência vermelha, e dividi-la pelo diâmetro da circunferência circunscrita, que aqui está representado por essa circunferência verde. Então, a proposição dele, que ele demonstra no trabalho que funciona razoavelmente bem e que elimina a necessidade de avaliações mais elaboradas da esfericidade, é fazer a razão entre esses 2 diâmetros, circunferência inscrita e circunferência circunscrita. Então, nesses casos, a gente constata que todas essas partículas têm esfericidades inferiores a 1, e quanto mais achatadas ou geometrias mais afastadas da esfera, menores serão os valores de esfericidade. Da literatura eu obtive a informação de que para minérios britados e peneirados os valores de esfericidade usualmente estão na faixa de 0,5 a 0,6. Quando a gente tem uma partícula com um formato bem conhecido, por exemplo de um cubo, é possível determinar o seu valor de esfericidade analiticamente. E é isso que eu proponho que vocês façam aqui nesse exercício. Determine a esfericidade de um cubo. Em sala nós faremos a verificação desse resultado. Combinando os resultados que já obtivemos até agora e assumindo partículas não esféricas, nós podemos então, mas com distribuição de tamanho uniforme, nós temos que a área superficial do leito pode ser dada pela razão entre 6 dividido pelo diâmetro médio das partículas, ou no caso o diâmetro das esferas de mesmo volume das partículas com tamanho uniforme, dividido pela esfericidade multiplicado por 1 menos epsilon. Isso aqui, essa relação funciona para partículas com o mesmo tamanho, com tamanho uniforme, lembrando que aqui no caso o diâmetro é o diâmetro da esfera de mesmo volume das partículas. Mas é muito comum nós termos distribuição de tamanhos de partículas obtida através de uma análise granulométrica, como a turma de tratamento de minério costuma fazer. Então, nesse caso, quando é uma distribuição granulométrica, nós vamos propor uma outra forma de estimar esse diâmetro aqui para utilizarmos na relação de avaliação da área superficial. Quando tratamos então com um leito que é composto de partículas com uma distribuição de tamanho, nós utilizamos para a definição do diâmetro que é utilizado na relação anterior, o tamanho médio determinado a partir da análise granulométrica.
essa relação que está aqui é uma relação proposta pelos tratadores de minério, que nos permite, então, determinar esse diâmetro médio, considerando a análise granulométrica. Porcentagem I seria porcentagem de material retido numa dada peneira, passou por uma peneira e foi retida na peneira subsequente. Então, se nós fizermos uma análise com N peneiras, nós teremos vários valores dessas diferentes porcentagens, o tamanho médio em cada faixa de peneiras. Esse tamanho médio é calculado utilizando a média harmônica, que corresponde ao produto das aberturas da peneira, e tirando a raiz quadrada desse produto. Então, esse diâmetro médio é calculado a partir dessa relação, usando a média harmônica dos diâmetros das aberturas das peneiras em que o material ficou retido. Então, este valor aqui é utilizado na correlação anterior para a estimativa da área superficial das partículas. Bom, nós já vimos maneiras, então, de caracterizar o leito de partículas. Os parâmetros essenciais são a fração de vazio e a área superficial do leito, definida pela área superficial das partículas, dividida pelo seu volume. Então, a questão que tem é como calcular a queda de pressão, então, num leito. A abstração que foi feita é de imaginarmos o leito de partículas como sendo um duto com uma geometria irregular. Nós já vimos anteriormente que quando temos dutos com geometria irregular, torna-se interessante utilizar o conceito de diâmetro hidráulico equivalente. Aqui, para relembrar o conceito, eu reproduzi a equação que vimos anteriormente. Diâmetro hidráulico equivalente corresponde a 4 vezes a área da seção transversal efetivamente usada para o escoamento, dividido pelo perímetro molhado. O que vai ser feito nas próximas etapas é desenvolver uma maneira de estimar esse diâmetro hidráulico equivalente para um leito de partículas. E aí, no final, é como se nós tratássemos esse leito como um diâmetro, como um duto cilíndrico com um diâmetro hidráulico equivalente ao desse leito. Então, aqui são feitos alguns algebrismos, que são mantendo a identidade da relação, mas que vai permitindo sucessivamente nós fazermos novas interpretações para os parâmetros que vão aparecendo e, finalmente, derivar uma equação para o diâmetro hidráulico equivalente em função das características do leito. Então, o primeiro algebrismo que foi feito foi multiplicar essa relação de diâmetro hidráulico equivalente pelo comprimento do leito, em cima e embaixo. Logicamente, se multiplicamos pelo mesmo número, o numerador e o denominador, nós não alteramos a igualdade. Mas agora nós podemos interpretar a área disponível para o escoamento vezes L como sendo o volume disponível para o escoamento, que num leito corresponde ao volume de vazios. E o perímetro molhado, que seria a linha de contato das partículas com o fluido, se nós multiplicarmos pelo comprimento do leito, isso teria a área superficial das partículas. Aqui nós estamos desprezando os pontos de contato entre as partículas, assumindo que essa área de contato seja muito menor do que a área de contato das partículas com o fluido. Então, essa relação aqui nos permite calcular o diâmetro hidráulico equivalente em função dos volumes de vazio e da área superficial das partículas. Nós podemos, então, utilizar a equação que foi deduzida anteriormente e dividir o numerador e o denominador pelo volume do leito. Se fizermos isso, volume de vazio sobre volume do leito é a fração de vazios. E a área superficial das partículas dividido pelo volume do leito, nós já derivamos anteriormente, corresponde a 6 sobre o diâmetro médio das partículas obtidos a partir da análise granulométrica, a esfericidade dessas partículas multiplicadas por 1 menos epsilon. Nós podemos fazer transposição de parâmetros aqui e dizer que o diâmetro hidráulico equivalente de um leito de partículas é dado por 2 vezes a sua fração de vazio, diâmetro médio das partículas, sua esfericidade, dividido por 3, 1 menos epsilon. O que faremos no último vídeo dessa sequência é utilizarmos esse conceito de diâmetro hidráulico equivalente, definido através desse conjunto de parâmetros, e propormos equação para calcular a queda de pressão nos leitos, utilizando essa relação para o diâmetro hidráulico equivalente dele.